Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Hoje vamos para mais uma aula de matemática com a professora Luísa Tereza e o tema da nossa aula é geometria. Geometria, parte da matemática que estuda as propriedades do espaço em sua forma mais elementar. A geometria trata de problemas métricos como o cálculo da área e do diâmetro das figuras planas e da superfície e do volume dos corpos sólidos. Outros campos da geometria são a geometria analítica, a descritiva, a topologia, a geometria de espaço com 4 ou mais dimensões, a geometria fractal e a geometria não euclidiana. Introdução à geometria. Então, nós temos dois tipos de geometria. Temos a geometria plana e a geometria espacial. A geometria plana, aqui nós temos um exemplo de um quadrado, que é só um espaço. E a geometria espacial é a que tem dimensão, tipo o cubo, que ela tem comprimento, largura e altura. Introdução à geometria espacial. Então, dando continuidade à nossa aula, o que nós vamos nos aprofundar hoje que é os conceitos primitivos, que são conceitos adotados sem definição. O primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de ponto. Então, aqui, o conceito de ponto, ele é representado, sua representação geométrica é indicada por letra maiúscula, por exemplo, ponto P, não possui dimensões. Por um ponto passa infinitas retas. Então, aqui nós temos um exemplo de um ponto e por esse ponto pode passar infinitas retas. Ideias de ponto. Por exemplo, quando vocês pegam um lápis e clica no caderno, vai ficar um pontinho. Quando vocês olham uma estrela no céu, então dá a ideia de ponto. Outro conceito que a gente vai estudar hoje, que é a reta. Então, aqui a gente tem uma reta. Característica da reta, ela é unidimensional e tem comprimento infinito. Sua representação geométrica é indicada por letra minúscula. Em uma reta há infinitos pontinhos. Então, aqui numa reta a gente pode ter infinitos pontos. A representação dela, na maioria parte dos livros, ela vem representada por letra minúscula do nosso alfabeto. A reta R, a reta S e assim por diante. O outro conceito que iremos estudar hoje é plano. Característica, ele é bidimensional, possui largura e comprimentos infinitos e não possui espessura. Sua representação geométrica é indicada por letra do alfabeto grego. Com 3 pontos distintos e não colineares, determina-se um plano. Então, pontos distintos são pontos diferentes. Então, posso ter o ponto A, B e C. E não colineares, colinear é seguido. Então, eles não são seguidos. Pode olhar que está um aqui, outro ali mais distante. Então, por 3 pontos dá para a gente formar um plano. E as letras que representam o plano as letras do alfabeto grego. Aqui a gente tem o exemplo, o beta, que ele é tipo um Bzinho. Aí tem o alfa, que ele é parecendo um Azinho minúsculo. O gama, que é tipo um Y. E assim por diante. Posições das retas. Então, hoje a gente vai estudar também as posições das retas. Posições entre duas retas, elas podem ser concorrentes. Duas retas são concorrentes quando tem um único ponto em comum e elas se cruzam. Então, a R, interseção com a S, é o ponto P. Então, aqui nós temos a reta R, aqui a gente tem a reta S e elas se cruzam no pontinho P. Então, concorrentes é quando elas se cruzam. Temos as retas coincidentes. Que são retas coincidentes? Possuem infinitos pontos em comum. É quando duas retas, uma está em cima da outra, ou seja, elas são coincidentes, uma por cima da outra. Aqui nós temos a reta R e a reta S. Então, R e S são iguais. Elas se coincidem. Aqui tem infinitos pontos, coloquei o ponto P só para demonstrar. Reta R e reta S, elas estão se coincidindo no mesmo local.
Temos as retas paralelas. Duas retas são paralelas quando não tem ponto em comum e são complanares. Ou seja, ela não pode, a interseção entre as duas retas é vazio, porque elas não podem se tocarem. Elas têm que ser uma paralela à outra. Perpendicularismo. Entre retas, tem as retas perpendiculares. Elas são perpendiculares, são retas que se encontram e formam um ângulo de 90 graus. Então, quando elas se formam em forma de uma cruz, que aqui no meio fica uns quadradinhos, ó. Se vocês observarem, dá para formar tipo uns quadradinhos. Deixa eu pegar aqui um lápis pra gente... Então, ó, aqui se vocês observar, ó, aqui dá para formar uns quadradinhos. Então, cada quadradinho desse aqui que vocês formar vai ser 90 graus. Aí ela é chamada de reta perpendiculares. Resumo: ponto, plano, ponto e reta. O ponto não possui dimensões e suas indicações é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto, ponto A, o ponto B. A reta, ela é imaginada, sem espessura, sem começo e sem fim, ou seja, é ilimitada nos dois sentidos, que nós temos a reta R e a reta S. O plano é imaginário e sem fronteiras, ilimitado em todas as direções. É indicado com as letras minúsculas do alfabeto grego, ou o alfa, o beta e o gama. Então aqui a gente tem o plano alfa e aqui nós temos o plano beta. O único lugar em que o sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Albert Einstein. Vamos ao trabalho. Tchau para vocês, uma ótima tarde e bons estudos.